Um bate-papo com duas figuras fantásticas, que é o presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, e Carla, a Índia, essa guerreira de rua, de debate, de luta. E a gente vai bater um papo hoje, né, sobre a situação da Polícia Civil da Bahia, as nossas lutas, as nossas vitórias e derrotas também, né? Então, eu quero que você abra seu coração, assista e divulgue esse YouTube para as outras pessoas, outros colegas, saberem o que é que nós estamos tratando. Então, vocês estão participando desse momento histórico, o primeiro podcast do Sindipoc. Com vocês, Eustácio Lopes, nosso presidente, né? Eustácio Lopes é formado em Direito e é administrador de empresa? Não, eu fiz graduação em Direito e Filosofia. E Filosofia, e foi ex-seminarista. E da nossa querida Carla, que é bacharel em Administração e tem 3 pós-graduações em Segurança Pública, na área de Segurança Pública. Isso. Como ele, milhares, centenas de colegas, ou milhares de colegas, né? São 5 mil policiais, muitos têm formação superior, então é uma categoria esclarecida, é uma categoria capacitada e que temos o nosso direito de ocupar os espaços dentro da instituição Polícia Civil da Bahia. Então, com vocês, Eustácio Lopes. E aí, Eustácio, tudo bem? Tudo bem, boa noite, colegas, boa noite, Vinícius Jacobi. Aqui, em nome da categoria, quero saudar a nossa vice-presidente Carla Índia, essa nossa colega que está dando um show, né, de articulação, de construção, e essa mulher que absorve todas as demandas da categoria. Então, quero desejar uma boa noite a todos. Vamos fazer esse bate-papo aqui, né, Vinícius? Bate-papo. Uma coisa que eu quero começar logo com uma pergunta. Como é fazer sindicalismo na Polícia Civil? Eu quero as respostas de vocês dois. Como é fazer uma luta de uma categoria, como a categoria de escrivã, como a categoria de peritos, de delegados e investigadores? Como é essa luta? Como é que vocês se veem nessa luta? Bora, Carla. Olha, é uma luta... Boa noite primeiro a todos os colegas, meus amigos, irmãos. É uma luta diuturna, constante e dura, sabe, Vinícius? Porque nós estamos lidando com uma categoria sofrida, adoecida, assediada e tentamos trazer a solução, tentamos ajudar, mas é muito, muito sofrido. Para mim, particularmente, é muito sofrido, porque eu acolho os meus colegas, que são mais do que colegas, para mim são irmãos e irmãs, e a gente luta tanto para que nós consigamos conquistar a nossa valorização, para trazer mais dignidade, mas além disso, as dores do dia a dia. Então, é sofrido. Eustácio tem um tempo de luta aí, já foi presidente, segundo mandato, e também já vinha militando desde antes no interior. Você é de que cidade do estado da Bahia? Eu e minha família, Vinícius, nós residimos em Ilhéus, começamos a participar do movimento sindical em Ilhéus, junto com as demandas de outras categorias, e também fomos na gestão de Lima, até, eu digo gestão anterior, até Crispino Dalto, nós já fazíamos a militância lá, conscientizando os colegas da importância de se filiar, de participar da luta. Então, na gestão de Crispino Dalto tentamos ajudar, na gestão de Lima tentamos ajudar. No término da gestão de Lima, eu fui convidado, um grupo do interior, para fazer parte da diretoria do Sindipoc, já na presidência de Marcos Maurício. E aí vimos com essa caminhada de 2 mandatos como vice-presidente, uma longa história, um longo aprendizado, né, porque sindicalismo se faz todo dia, se aprende todo dia, e chegamos, um processo natural, à presidência do sindicato, onde fizemos o primeiro mandato, e a categoria nos honrou com essa diretoria, com a colaboração de todos. Como disse a nossa vice-presidente, é um papel muito importante, e a gente conseguiu. Estamos iniciando um segundo mandato, né, trazendo, como você disse, as frustrações, esperanças e decepções da categoria. Cara, é uma coisa absurda isso, porque a gente vive num estado que há 4 anos pentacampeão, né? Tetra não, é penta, né? Parece que é pentacampeão em violência. E a demanda do sindicato, como é que vocês veem isso? Trabalhando em um estado, numa polícia, que há 4 anos está no ranking aí dos primeiros lugares de violência
né? Como anda a saúde, Carla, dos nossos colegas policiais civis? É muito complicado. A saúde mental está extremamente abalada dos nossos colegas, né? Porque, primeiro, pelo simples fato de você ser um policial, já é algo para que você seja morto, que vem acontecendo. Nós lutamos para que haja, justamente, vou bater nesse tema todo o tempo, a valorização do policial. E quando eu falo valorização, eu falo de ganhos salariais, né? A melhora nas unidades policiais, que no seu ambiente de trabalho ajuda, foi uma luta nossa, né? Levamos para a televisão, mostramos, denunciamos, e está havendo a melhora realmente das unidades policiais, mas precisa haver a melhora, a valorização, né? A questão da violência é muito grande e abala o policial, e não há uma estrutura para dar o apoio a esse policial. Quer dizer, nós temos paliativos. Não tem psicólogo, não tem ajuda psicológica da entidade? Não, no departamento médico hoje tem psicólogos, mas tem o suficiente, mas não o suficiente, e temos na capital. É preciso que faça algo para que abranja os colegas do interior, né? Como é que fica o interior? Então, e a cultura? A cultura na nossa categoria, como é que o policial se vê nessa situação de buscar uma ajuda? Será que ele está preparado psicologicamente? Será que ele tem abertura espiritual para buscar ajuda, Eustácio? Vinícius, os colegas, eles têm muita dificuldade, né, de procurar o sindicato, tem medo, na verdade, de represálias, de retaliações, de remoções dos colegas, de retirada da hora extra, principalmente esse fato é mais na capital, né, de perda, no caso, dos cargos comissionados. Então, existe uma política, infelizmente, na instituição ainda, que ela precisa mudar, de uma hierarquização do assédio moral, né, e às vezes descama para o assédio sexual. Então, a categoria tem, Carla, a nossa Carla Índia, a nossa diretora, secretária-geral, Luciene Rodrigues, e a nossa diretora administrativa, Normísia Alves, começaram um lindo trabalho na gestão anterior de combate e conscientização da categoria do assédio moral, inclusive com audiência pública na ALBA, o que motivou os colegas a criarem coragem de denunciar, de ligar para o sindicato, de informar, mas os colegas não querem formalizar, mas tem medo, como disse, dessas remoções arbitrárias, e pedem apenas que a gente, né, Carla, que a gente formalize, que a gente denuncie, mas o Ministério Público do Trabalho, que temos grandes denúncias lá, mas ele sempre requer que você formalize. E a dificuldade, às vezes, com a categoria é trabalhar essa consciência da formalização. Vem cá, é uma coisa que eu vejo muito, né? E sai sempre no noticiário, as organizações criminosas na Bahia, né? Tem estados que só são duas organizações e aquela disputa. Na Bahia ficou uma coisa mais diversificada, de 4, 5 ou 6 organizações criminais que absorvem a questão do homicídio muito grande em Salvador e região metropolitana, bem como no interior. Como é que o sindicato trabalha essas coisas, meu velho? O sindicato, nós, Vinícius, identificamos o seguinte: na verdade, são duas facções criminosas, né, do sudeste do país, que migraram para o Nordeste, né, muito forte sua atuação em todo o Nordeste, principalmente na Bahia, que é o PCC de São Paulo e o Comando Vermelho do Rio. Cada um com sua modalidade de atuação, e aqui, essas células criminais, elas se desdobraram com apelidos locais, né? Porto Seguro tem um apelido, né, que é do povo. Eunápolis já tem o PCC de Eunápolis. Aqui em Salvador, nos diversos bairros, tem diversas denominações, mas que são grupos dessas duas facções, né, grupos que não se entenderam, que se dissolveram, foram criando novos grupos de atuação, mas sob um comando único, só que com características diferentes. O PCC, ele gosta mais da paz, gosta de atuar com o lucro do comércio, a venda de drogas, de armas, mas sem esse confronto direto. Então, ele pacifica as suas comunidades. Já o Comando Vermelho, não. O Comando Vermelho, ele é, infelizmente, muito sanguinário. Então, há muita revanche, há muito crime, e essas motivações nós estamos assistindo aqui em Salvador, infelizmente, em quase toda a Bahia, a atuação dessas facções criminosas.
para a gente precisar trabalhar, para o policial civil principalmente, que é a nossa temática aqui hoje, precisar trabalhar, ele precisa ter paz de espírito, tranquilidade, chegar em casa. Boa parte dos policiais civis moram em área de conflito. Como é que para se resolver esse problema de tirar esses homens e mulheres dessas áreas de conflito, onde reside, onde tem família, para ele poder atuar de forma mais livre e sem medos, né? Qual é o objetivo? Como é a luta do sindicato para isso? Olha, nós estamos aqui em uma luta por valorização, por reconhecimento e dignidade. Eu cito o meu exemplo, eu que moro em Ilhéus, uma comunidade carente, uma comunidade humilde, um bairro próximo do centro, que nós, uma avenida Princesa Isabel e no bairro, na Baixada, que é a Conquista, que tem um morro acima, e fui ameaçado por um traficante, né, da cidade, porque incomodado com a minha permanência no bairro, a minha morada no bairro, e tivemos uma reação, o traficante acabou fugindo, né, por causa do apoio dos colegas no interior, foi muito forte, mas a minha filha mesmo, diversos colegas que se recusaram a ir para casa e nos visitar por muito tempo, isso deu uma repercussão muito grande lá no sul da Bahia. Já estava como vice-presidente do Sindipoc, para ver a ousadia, né, das facções que ela atuam. Eu busquei trazer tranquilidade para minha esposa e para minha filha, que também é colega policial, mas os policiais, que as esposas não são policiais, né, que ficam vulneráveis, que têm medo, como a gente viu aqui em Salvador em diversos casos. Então, a gente precisa, o Estado precisa ter um olhar para a categoria de que, primeiro, tem que tirar a categoria dessa zona de pobreza, eu digo pobreza, né, de inanição. Por quê, Vinícius? O salário do policial civil tem que ser condizente para ele oferecer tranquilidade para a esposa e para os filhos. Ele tem que morar em um bairro que ele tenha segurança primeiro para si, para sua família e para si, e ele tem que ter um meio de transporte próprio, porque aqui em Salvador, em algumas regiões metropolitanas, algumas cidades metropolitanas e algumas cidades grandes do interior, está difícil o policial com esse baixo salário se locomover de ônibus. Então o policial se endivida, ele já entra na Polícia Civil com endividado, porque ele tem que fazer 2 financiamentos, um de imóvel, que acaba sendo inclusive na periferia, né, por causa do seu padrão remuneratório, e tem que se endividar comprando um carro. Então aí você tem os policiais que têm diversas jornadas de trabalho, 2, 3, 4 jornadas, tem que submeter, por causa dos seus baixos salários, a ficar mendigando hora extra, chefias, para ter dignidade, para somar seu salário. E aí você tem um policial estressado, um policial que não descansa, um policial que não tem lazer. Esta é a realidade da Polícia Civil da Bahia. Não é isso, Carlinha? Verdade. Ô Carla, a média de vida de um policial civil, eu fiz uma pesquisa uma vez, de boca mesmo, olhando, eu sou pesquisador também, e vi que a média de vida é em torno de 65 anos. Quer dizer, o brasileiro tem uma média de vida hoje de 75. Quer dizer, o policial tem 10 anos a menos, porque muitos morrem de coração, muitos morrem por estresse, açúcar alto, problema cardíaco. Como é que é para resolver essa situação? Não foi resolvido ainda essa situação, não tem esses dados, inclusive hoje. Eu não vou entrar muito no assunto ainda, porque nós vamos intensificar a campanha contra assédio moral, sexual e abuso de autoridade. Mas estamos fazendo um levantamento de dados que vai ser crucial e muito importante para a gente. Mas, obviamente, que o nível de estresse, a carga de trabalho tem levado a nossa saúde mental, a nossa saúde física, e não estamos conseguindo. Aqueles que se aposentam com saúde, a gente tem que realmente agradecer a Deus, porque está cada dia mais raro. Então, a situação emocional juntada à situação de saúde leva à situação do policial ficar cada dia mais difícil de trabalhar, né? Ele precisa de paz de espírito para trabalhar, já que a função requer atenção dobrada. E é uma coisa interessante, Carla e Eustácio, quando a gente observa a tecnologia aliada à criminalidade, todo policial antigamente se escondia, quer dizer, todo mundo sabia que ele era policial, mas não era divulgado isso. Hoje todo criminoso, todo agente criminoso, ele tem um celular na mão que pode filmar o policial, pode fotografar o policial e identificar esse policial em qualquer ambiente.
E, enquanto isso, o policial ainda está no século passado. Ainda está nesse projeto de querer se resguardar. Hoje ele não pode mais se resguardar. Ele sabe a hora, o criminoso, ele sabe a hora que o policial chega na delegacia, sabe a hora que o policial sai da delegacia em uma diligência, que ele filma através dos seus celulares, e esses jovens de 15, 14, 16, esses infratores de 15, 14, 16 e os adultos de 18 e diante, ele sabe manipular esse instrumento que é um celular. E o policial, muitas vezes, ele não tem esse controle. Como é que ele faz para resolver isso? Não faz, ele precisa do amparo do Estado, né? São diversas políticas públicas que precisam ser lançadas para que proteja a todos nós policiais, né? Mas estamos nessa luta, nessa batalha. A batalha é dura. Vocês estão lutando, nós estamos lutando por reconhecimento pelo governo do Estado da Bahia nas negociações. Isso. Para... e no dia 16, no dia 27/6, teve um grande... No dia 16 de maio, teve um grande movimento na ALBA, que foi o aumento que a gente pleiteou de 8%. Na verdade, já pleiteou muito mais, que a perda foi maior. Na verdade, tem que se falar em linear, porque salário não foi discutido ainda. Não foi discutido ainda. E tivemos, infelizmente, um aumento de 4% para todo o funcionalismo público. Como é que vocês veem a militância da nossa categoria, Policial Civil da Bahia, nesse universo de reconhecimento de direito? Está apática a categoria? Pode... Pronto, Vinícius, a categoria ela participa, né? A categoria ela compareceu à ALBA, foi uma das categorias que mais compareceu à ALBA desde 2019 na reforma da Previdência. Nós tivemos uma presença maciça da Polícia Civil, né? Em particular de investigadores, escrivães e peritos técnicos, que é quem clamavam para que o governo não aprovasse aquela reforma que retirava direito dos policiais civis, tirava o direito de aposentar. E agora, com o envio do governo para a Assembleia Legislativa do reajuste linear de 4%, a nossa categoria, convocamos a categoria foi, participou, mas nós não conseguimos, né, sensibilizar o governo da importância do governo conceder os 9% de reajuste linear, que era o objetivo, e ao longo da gestão do governo ele repôs 54% de perda, porque os policiais civis dos últimos 5 anos perderam metade do seu salário, né? Os servidores públicos em geral perderam metade do seu salário, e nesse mesmo bojo está os policiais civis. São quantos funcionários públicos no Estado da Bahia tem, de modo geral? Em torno de 160 mil servidores ativos. Na Polícia Civil, quantos? Polícia Civil, 5.300 na Polícia Civil, entre investigadores, escrivães e delegados. E no DPT a gente tem quase 1.000 servidores, entre peritos técnicos, médico legista, odonto e perito criminal. E como é que pode fazer para que essa categoria vá para as ruas, vá para os eventos? Tipo assim, eu estive lá na ALBA no dia 16, e se contando a dedo não dava 1.000 pessoas. Quer dizer, com 160 mil, como é que faz para essa turma se conscientizar que de casa ou das redes sociais não vão conseguir mobilizar nada, a não ser a presença física mostrando intensidade do governo? Os policiais civis, nós fazemos a nossa parte de visitar as delegacias, de conversar, de dialogar, de convidar os policiais para a luta. Os policiais têm comparecido, né? Apesar, Vinícius Jacob, que existe, na verdade, um trauma na categoria, uma decepção, porque 85% da categoria ela está próxima a preencher os requisitos de aposentadoria. São policiais que entraram na Polícia Civil em 97, concurso 97, 98, 2000, até, como foi um concurso com erro no edital, visto no edital, até hoje ainda entram servidores, mas nós temos colegas de 92, de 88, 86, 82, e ainda temos colegas aqui de 1974, trabalhando na Polícia Civil. Quero aqui parabenizar
alguns colegas de Feira de Santana que estive lá, os conheci, motivados ainda, mas eles, ao longo da sua carreira funcional, não tiveram reconhecimento e a valorização. E estes têm uma decepção de não terem sido reconhecidos na sua atividade. Então, é uma categoria envelhecida, uma categoria, às vezes, sem esperança, confia na entidade, mas a gestão anterior, que o sindicato buscou dialogar, ela não ofereceu nenhum tipo de diálogo. Os sindicatos eram proibidos de serem recebidos por secretários, não éramos recebidos porque é uma determinação do gestor anterior, né? E este gestor, ele inicia, pelo menos a sua assessoria, a gente tendo acesso, né? Tendo nessa gestão o governador Jerônimo Rodrigues, de forma já mais acessível, a gente percebe a diferença da gestão, que há um diálogo, há uma promessa do governo de fazer uma valorização em um triênio para a categoria. Então, já aproveitando, Carla vai dizer, Carla conseguiu articular com a nossa diretora Luciane Rodrigues, ela vai se ater mais esse comentário. Nós temos uma audiência pública no próximo dia 27/6, onde estamos convidando a categoria para comparecer em massa pela nossa valorização salarial, pela nossa mudança do padrão relatório de nível médio para nível superior, isso que a categoria aguarda desde 2009. E quem foi, Carla, que propôs, quem se solicitou, quem propôs? Na verdade, nós, nessas andanças, como alguns colegas citaram, conversando com vereadores, conversando com deputados, principalmente na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, na verdade, na Assembleia Legislativa, e com o deputado Diego Castro, que fomos levar, que estamos sempre indo falar com os deputados para levar demandas da categoria, e alguns realmente vêm nos ajudando. Diego Castro, por uma questão também de... Porque assim, nós temos uma situação com colegas que trabalham região metropolitana e tem que pagar pedágio. Então a gente já tem um salário baixo que não condiz e você paga para ir trabalhar e voltar, então é uma aberração. Então já está até para sair a resolução disso. Ele levou e aí nos propôs, construímos uma audiência pública para que discutamos na Assembleia Legislativa sobre o nosso salário. O que ele também fez uma audiência pública com os nossos colegas policiais penais, nos fizemos presente. Estamos todos irmanados, mãos dadas uns com os outros, claro que cada um com suas demandas. E aí ele disse, não, vamos fazer agora com a Polícia Civil para discutir, porque o assunto do momento, tirando os demais, mas o que realmente interessa a categoria nesse momento, o que eles clamam, o que eles precisam é de salário. O salário está defasado. Qual é a base salarial do policial civil hoje, para a sociedade baiana que está nos assistindo agora saber o que está ocorrendo? Quanto o policial ganha como salário base? O salário base do policial civil hoje, que é o vencimento, é R$ 1.500. Então, o início de carreira chegando a R$ 2.100 ao término, ao longo de 25, 30, 35 anos na categoria. A remuneração do policial civil, ela inicia hoje com R$ 5.100 e termina com R$ 8.200. Na média salarial do brasileiro, que ganha salário mínimo, ela é um salário excelente. Mas para a atividade policial, que tem atividade de risco, que o policial tem estas, como disse, estas despesas e esta realidade de vida, é um salário que não é compatível. Tanto que nós somos o 26º salário, né, no Brasil. Dos 27 estados brasileiros, a Bahia está no penúltimo lugar. Faço até questão de dizer que na gestão do senador Jacques Wagner, governador, houve um processo de valorização, nós chegamos ao 5º melhor salário do país. Na gestão do governador Rui Costa, nós evoluímos para o 26º. Então houve uma política de valorização, houve uma política de arroxo, né, como servidor público, e a Bahia hoje ostenta, infelizmente, essa vergonha, esse título de estar aí, Vinícius, com esses baixos salários, que não condiz com a atribuição. Uma realidade que eu disse aqui, nós deveríamos ter hoje um efetivo da Polícia Civil de 11 mil servidores, 11 a 12 mil servidores para os 17 milhões de habitantes, nós temos 5.500. Então, tivemos um desmonte da Polícia Civil, tanto que nós tivemos 2 concursos de 93 e 98, que entraram 700 policiais, são policiais com 30 anos ou mais, mas os demais dos 48 em diante, 48 anos de idade.
há 74 anos. Nós temos colegas aí, a sua maioria com 55, 60, 65 anos, quer dizer, uma categoria, como disse, envelhecida para fazer o combate à violência crescente na Bahia, já que nós lideramos aqui o ranking de violência, o estado que mais mata, tetracampeão no homicídio, e nós, policiais civis, queremos dar uma contrapartida, uma resposta para a sociedade. Agora precisa de efetivo, reposição de efetivo, porque não conseguimos fazer um mapeamento com ações de inteligência dos bairros, porque as delegacias de bairro estão fechadas, praticamente não tem efetivo nas delegacias de bairro, você tem apenas departamentos. É uma ideia que trouxe da Polícia Federal, que nós não aprovamos, que foi criar departamentos. O dia a dia da delegacia é que o policial faz a identificação da mancha criminal, que ele faz o seu mapeamento de inteligência, e aí quando acontecem as modalidades de crime, o policial identifica, sabe quem cometeu o crime no bairro. Hoje nós não temos mais, as delegacias viraram apenas cartorária. A população registra a ocorrência e não tem atuação efetiva da Polícia Civil. Então, quer dizer que Carla também é um policial de rua, enfrentou crime organizado em bairros populares, sabe qual o papel da delegacia, Carla, na luta diária contra o crime? Qual o papel da delegacia? Como assim o papel da O delegacia? papel da Porque nós delegacia, ele até fazemos falou que tudo, tiraram nós- a investigação praticamente, passaram para os departamentos. E a delegacia? Na verdade, Quando você tem uma delegacia equipada com um SI de 10 pessoas, qual delegacia você Não, acha tô falando assim, hoje, dando exemplo, dando para você exemplo. ter exemplo. Porque, na verdade, deveria ter sido feito um estudo melhor e abertura de concurso, então você pega, o que é que aconteceu? Quando criou os departamentos, você sucateou as delegacias territoriais. E aí aumentou muito o problema, porque nós que trabalhamos, eu trabalhei tanto em departamentos como em delegacia territorial. Então, aquele policial na ponta que está na delegacia territorial, ele sabe o que acontece no bairro, no dia a dia. Ele conhece o vendedor de picolé, ele conhece o vendedor de cafezinho, ele se aproxima da comunidade. Hoje, por exemplo, tem delegacias que nós chegamos, que é uma área imensa, e que você tem 2 policiais no SI. O que você pode fazer? Então, é muito complicado. Então, isso daí, mais uma vez, gera uma sobrecarga, o adoecimento dos colegas, e é preciso, né, abertura de concursos urgente. Nós temos o pessoal aí, os excedentes, tem a quebra da cláusula de barreiras, que é um pessoal que está aí, que já poderia começar a ajudar um pouco. Não resolveria um problema, mas já daria um pouco de fôlego. ótimo. Vem cá, essa questão da violência nos bairros, a questão dos homicídios, levada para o departamento de homicídio, ajuda o processo de investigação? Porque muitos reclamam, principalmente os mais antigos, reclamam que tiraram toda a força da delegacia do bairro. Como é que a proposta de vocês, do sindicato, para dinamizar mais a investigação policial nos bairros? Seria o fim dos departamentos e a volta dos SIs mais repletos de policiais e investigadores que estão na luta diária, que conhecem a comunidade? A proposta do sindicato é essa? O sindicato ele entende que os departamentos é para fazer análise Porque o criminal. sindicato luta pela política, né? O E sindicato, a política de segurança pública, né? na verdade, nós defendemos um novo modelo de segurança pública, pautado nas ações de inteligência, na investigação, na elucidação dos criminosos, para que o Ministério Público denuncie, o Poder Judiciário sentencie e tire estes marginais de circulação. Porque há essa máxima que o Marquês de Beccaria deixou registrado nos anais da história, é o seguinte, que o que freia o intento criminoso é a certeza da punibilidade. Então, quando você tem a certeza que não será alcançado, que não será identificado, e aí vem as fragilidades que Carla disse da delegacia de bairro. Você chega na delegacia de bairro, tem 2 investigadores no SI, no setor de investigação, o coração, o pulmão da Polícia Civil, que as demandas chegam, né? A população chega lá, registra a ocorrência, e estes policiais, revestidos do seu munus público, porque o policial, o servidor público, em particular o policial civil, ele gosta, ele se identifica com a atividade dele, ele está ali porque ele gosta. Então ele se sente frustrado
né, e não conseguir em desvendar, em solucionar os crimes, em não ter as ferramentas adequadas. Então, há uma expectativa da população, da sociedade, da Polícia Civil, em particular nosso sindicato, com a atual gestão, que vem fazendo gestos, né, de que irá fortalecer a inteligência, que irá fortalecer a investigação, disponibilizando para a Polícia Civil um direito que é nosso, que são as ferramentas de inteligência. Porque a gestão anterior, essas ferramentas nossas estavam com outras entidades, com outras instituições. Então, a Polícia Civil, hoje, no interior e na capital, que não tinha acesso às ferramentas, começa a ter, e isso teremos um salto de qualidade nas investigações, nas ações de inteligência, nas elucidações e prisões desses marginais. Então, é isso que a gente espera deste governo, que para mim começou acertando, focando, né, nos direitos humanos. Quando ele foca nos direitos humanos, ele foca na ação de inteligência e na investigação. E mudando esse modelo de segurança pública, uma política de confronto, de enfrentamento, que tem deixado sequelas nas comunidades. As comunidades reclamam da atuação policial, dessa ação de ostensividade e de confronto. E ela quer uma ação inteligente, uma ação focada nos direitos humanos, que é o papel da Polícia Civil. A nossa co-irmã, a Polícia Militar, ela tem um papel importante, que é na ação de prevenção, estar nas ruas, né, identificar com suas viaturas, para que o crime não ocorra, mas quando o crime ocorre, a atuação é da Polícia Civil. É o que Carla pontuou. Nós temos aí um concurso em andamento, com 700 investigadores, 700 vagas de Já investigadores. tem data para isso? Esse concurso está em andamento. Mas tem os excedentes. Os excedentes, o concurso exigiu uma nota, uma qualificação alta, que é 70 pontos, né? No mínimo 70 pontos. Passaram 1.030 investigadores e 280 delegados. Hoje, a lei orgânica preconiza que são 1.200 delegados e tem só 700, e preconiza que são 6.000 investigadores. Nós temos 3.600. Então, nós temos aí fôlego para o Estado e também já uma previsão de 1.047 colegas que prestam os requisitos de aposentadoria. Então, esse concurso, na verdade, vai só repor os aposentados, se chamar todo mundo, porque aí Carla tem os colegas aí, nós temos os colegas da Cláudia de Barreira, que pediram, né, para o Estado flexibilizar a nota para a nota 5, a média 5, porque realmente o concurso é de uma exigência, né, que não é compatível com os salários. Então, a nossa luta, né, está tendo o apoio da categoria, é sensibilizar o governo, e vejo esse governo sensível para apresentar, pelo menos um diálogo tem fluído, né, de fazer uma valorização escalonada de 3 anos. A gente acredita nisso, é uma promessa do governo. E o dia 27, voltando para o dia 27, será o grande marco da categoria, essa presença lá, com a presença dos deputados Pablo Roberto, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, um parlamentar de Feira de Santana, muito amigo da Polícia Civil, né, defensor também dessa valorização, o deputado Hilton Coelho, que estará lá presente, o deputado Diego Castro, que foi quem propôs a audiência pública, isso agradecemos a ele em nome de toda a categoria. E também estamos convidando outros deputados, né? O líder do governo faz parte da comissão, Rosenberg Pinto, então estamos tendo um diálogo com o líder do governo. Ele é importante na construção desse processo, como ele fez, né, Carlinha? Com a Polícia Penal, dialogou e fez essa construção com o governo, de reconhecer a Bahia era o único estado que não estava regulamentada a Polícia Penal. Então, na audiência pública, ele percebeu a dimensão e a importância de regulamentar a Polícia Penal. O governo autorizou e ele lá anunciou, e hoje já está efetivado. Existe a Polícia Penal na Bahia. O que nós queremos na Polícia Civil, Vinícius, citando aqui um exemplo, hoje nós recebemos um pedido de uma vítima de Teixeira de Freitas, só para a gente pontuar aqui, para os colegas e os amigos que nos ouvem entenderem. Essa pessoa está sendo vítima de vários ataques virtuais, né, nas suas redes sociais, o autor criando páginas fake de Instagram e fazendo diversos ataques a ela, inclusive fazendo ao pai dela, que passa um momento difícil no tratamento de saúde. E ela está procurando a Polícia Civil para fazer o registro da ocorrência e a Polícia Civil identificar esse autor. O que é que a gente precisa, e a gente acredita que teremos esse passo agora? Formação dos policiais civis, com ações de inteligência. Porque hoje,
Em qualquer, hoje, infelizmente, cidade da Bahia, você tem que fazer lá a ocorrência e mandar para Salvador, para a Delegacia de Crime Cibernético, a solicitação de identificação do autor. Quando o investigador, quando o escrivão, poderia ter a formação, sua capacitação, para lá naquela unidade ele identificar. Então você tem o quê? Você tem a vítima que vai sofrer 3, 6, 12 meses para 3 colegas aqui sobrecarregados fazer essa identificação, essa quebra do sigilo, que hoje é uma ferramenta imprescindível para crimes contra o patrimônio, para ameaças, né, para difamação, esses golpes na internet, golpes financeiros. Então é uma ferramenta que são ações de inteligência como essa que a Polícia Civil vai trazer a sensação de segurança para a população. Então, e o investigador ele tem acesso a toda essa tecnologia ou ainda é restrita a um grupo fechado? Os investigadores não têm, né? São escolhidos pelo gestor. O gestor escolhe um investigador, né? Escolhe quando do cartório, quando é uma coisa do Detran, que é colocar restrição de veículos, escolhe um escrivão. E é uma política equivocada, uma política, para mim, de um pé no chão, de um tiro no pé. Por quê? E aí, Vinícius, vai para o nosso debate com a categoria. O gestor entende que os policiais civis da Bahia, é o meu entendimento, que por ganharem baixos salários, estão suscetíveis à corrupção. Então, não disponibiliza as ferramentas de inteligência para a base, aqui é o meu entendimento. O entendimento da categoria, porque você é o presidente da categoria e Carla é a vice-presidente. É o entendimento da categoria. Você fala pela categoria. Então, né, Carlinha, nós só tivemos uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, para mim, né, tem mostrado competência, tem mostrado compromisso e desejo de acertar, um cara do diálogo. E levamos esse pleito a ele e ele concordou com o sindicato. Ele disse, olha, na Polícia Federal, todo mundo tem acesso às ferramentas de inteligência. Todo mundo tem cadastro. Quem fizer uso indevido, vai ser alcançado e pague pelo uso indevido. É isto que nós queremos e que a gestão da Polícia Civil tem que efetivar. Os laboratórios de lavagem de dinheiro no interior, que não existiam, né, começaram ano passado a ser implantados, laboratório de lavagem de dinheiro, interceptação telefônica, é isto que daremos um salto de qualidade de investigação e de combate ao crime e fazer a Bahia sair dessa triste estatística que a Bahia tem quase o dobro de homicídio do Rio de Janeiro. A Bahia é mais violenta que o Rio de Janeiro, que São Paulo, que consideramos um estado violento. Mas aí é culpa da gestão da Polícia Civil. Eles não reconhecem os valores que tem, tipo... Dou um exemplo aqui, Carla. Carla é formada em administração de empresa, quer dizer, uma administradora que tem 3 pós-graduação em segurança pública. Você é bacharel em Direito, formado em Filosofia. Outros colegas são contadores, técnico em informática, muitos são técnicos em informática, muitos são contadores, muitos têm outras formações, têm formações diversas. Quer dizer, eu acho que hoje a Polícia Civil, boa parte, principalmente dessa nova safra que entrou, tem formação superior e alguma especialidade e provavelmente pós-especialidade. Temos mestres e doutores. Mestres, né? E doutores. Nós temos colegas doutores. Essas pessoas não são valorizadas pela instituição? Não são reconhecidas? Vinícius, como nas suas profissões? Quer dizer, ele é investigador, é escrivão, mas é administrador, com pós-graduação, mestrado e doutorado em administração. Vinícius, o Sindipoc tem dado um voto de confiança, né, à gestora da Polícia Civil, a delegada-geral Luísa Campos. Nós entendemos que ela tem um desafio de modernizar a instituição, ela tem um desafio de reconhecer os talentos. A Polícia Civil, como Carla disse aqui, nós temos colegas com diversas formações, né, engenheiros, arquitetos, contadores, bacharéis em Direito, uma grande maioria, psicólogos. Então, ela é multidisciplinar, como a investigação exige. A investigação nossa é técnico-científica, então ela exige essa formação multidisciplinar. E também, como eu disse, nós acreditamos que a delegada-geral tem feito gestos de descentralização da inteligência. Então, nós estamos aguardando ela começar a formação dos policiais, formação em novas tecnologias, para que a gente dê a resposta que a sociedade espera. Só depende... aqui estou fazendo uma fala para o governador Jerônimo, para o secretário de Segurança Pública, para o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, que eu
grande admiração, e para a delegada geral. E o secretário Marcelo Werner. Só depende do Estado, só depende da gestão. Quem vai direcionar o governador Jerônimo para o acerto ou para o equívoco é o secretário e a delegada geral. Porque se os policiais civis da Bahia, investigadores, escrivães, delegados, e na perícia a gente tiver o aporte tecnológico, as condições de trabalho, nós vamos fazer essa violência recuar. Então a gente acredita, pede, e estamos pedindo aí audiência, nós tivemos um bate-papo com o secretário Marcelo Werner, pedimos uma nova audiência para tratar do novo modelo de segurança pública. O sindicato quer propor, o sindicato tem a proposta da base, o sindicato tem ideias para o governo ouvir e o governo trazer estrutura, trazer formação e valorização e vir a resposta. Então esse governo, quero reafirmar, tem feito gestos que vai fortalecer a inteligência e a investigação. É isso que nós queremos, é isso que a categoria deseja, condições de trabalho e valorização, para dar a resposta que a sociedade espera, Vinícius. E que venham os concursos, né, Eustácio? Porque está muito difícil, principalmente para os nossos colegas escrivães. Nós visitamos muito, porque eu acho que o papel do sindicato, dia a dia, é o corpo a corpo com os colegas, para que a gente consiga detectar, além de conversar, incentivar para que eles denunciem o que vem acontecendo. Cheguei na unidade, a gente tinha uma única escrivã, para 4 delegados. Não há quem suporte. Não tem saúde física nem mental que suporte. Então, a gente precisa urgentemente de concurso para que a gente possa salvar os nossos colegas. Porque o que eu estou vendo é um desespero muito grande, carga de trabalho e aí a perda da saúde física e mental dos meus colegas e dos meus irmãos. E isso a gente não vai mais permitir, não é mais cabível. E que, por favor, que venha um salário digno, porque nós merecemos, nós trabalhamos, nós fazemos um serviço de excelência e merecemos ser reconhecidos. Um desses reconhecimentos parece que foi a conquista do sindicato, que é o Conselho Superior da Polícia Civil. O que é isso? Para explicar para os policiais civis entenderem melhor. Pronto, excelente pergunta, Vinícius. O Conselho Superior da Polícia Civil, que é o artigo 15 da Lei 11.370 de 2009, ele dá assento aos servidores da Polícia Civil, investigadores, escrivães e delegados, 2 representantes a cargo, é um conselho deliberativo, que também faz parte os diretores do Departamento da Polícia Civil e a Delegada Geral, para debater a Polícia Civil que queremos, para debater a Polícia Civil que a sociedade espera. Então, é um órgão deliberativo, é ele que propõe as políticas públicas a serem implementadas pela Polícia Civil. O governo, é isso que eu digo, nós fizemos essa solicitação ao governo e o governo atendeu. O governo reformulou, alterou o artigo 15. Nós agora já tivemos uma reunião com a Delegada Geral. Isso. Eu, Ana Carla e Luciene Rodrigues. Solicitamos a ela um grupo de trabalho para regulamentar o artigo 15. Como será a escolha do assento? É por eleição? Os sindicatos, o Sindipoc, a EPEB e a ADPEB poderão indicar um representante e a outra vaga será por eleição? Porque você tem que dar oportunidade de fala e discussão para a categoria. E quem representa a categoria são os sindicatos. Então, nós levamos esse pleito a ela. Isso. Ela disse que iria analisar, iria criar um grupo de trabalho, nós estamos aguardando, para regulamentar o Conselho Superior da Polícia Civil, que será um grande avanço, um grande ganho, com 15 anos de atraso, praticamente, porque essa lei é de 2009, 14 anos, quase 15, mas ela vem em boa hora e ela dará um norte, dará um outro olhar, olhar da gestão e da base, para a Delegada Geral tomar as decisões estratégicas que a Polícia Civil precisa e decidimos, coletivamente. Com certeza. E a questão com relação às negociações, as promoções saem quando, Carla? Está todo mundo perguntando. Inclusive nós estamos sempre nos departamentos conversando. Na verdade, provavelmente virá em agosto, porque há todo um levantamento na Corregedoria da Polícia Civil para que volte para o setor de promoção, para quem vir para a Delegada Geral, para quem vir para a Casa Civil, para que haja a publicação. Serão mais ou menos quantos, Eustácio, que serão promovidos? Quantos policiais? Olha, serão em torno das maiores promoções da história da Polícia Civil, aí, como disse,
esse gesto de diálogo que o governo nos permitiu, né, Carlos, para construir essa promoção extraordinária. São quase 3.500 promoções entre investigadores, escrivães, peritos técnicos, delegados, peritos criminais, médico legista e odonto legal. Então, é toda a Polícia Civil. Vamos corrigir distorções de peritos técnicos que ingressaram na instituição em 2007 e os peritos criminais hoje já são classe 1 e vão para especial, eles já são classe 2 com 16 anos de polícia, deveriam estar na classe 1 e também serem contemplados. A gente não consegue resolver todas as distorções, mas há um ganho da categoria que antecipa 2 anos a promoção. De investigadores escrivães, nós temos também uma distorção do classe 3 para o classe 2, do classe 2 para o classe 1. Vinícius, visitando as delegacias, a promoção, um servidor chega em média aos 21 anos. Então, visitando as delegacias, nós encontramos colegas com 40 anos na Polícia Civil que ainda são classe 1, não chegaram à classe especial. Uma aberração. Com 35 anos, com 30. Então, uma grande distorção, e o servidor, ele quer ser reconhecido, quer ser valorizado. E a promoção, a progressão na instituição, sua progressão de classe, é esse reconhecimento. Então, essas promoções, ela corrige essas distorções. Claro, teremos ainda uma distorção do classe 2 para o classe 1, mas o sindicalismo, e aqui quero saudar ali nosso querido Bruno Carelanha, né, aqui da diretoria do Sindiceps, que estamos aqui fazendo uso desse estúdio. Verdade. E hoje, de manhã, tivemos lá no Campo Grande não, aqui na Estação da Lapa, acompanhando a manifestação dos servidores municipais, né, Bruno, Everaldo, Bahia, diversos, levando a categoria para a rua para dizer ao prefeito que a categoria clama por valorização, clama por dignidade, por diálogo, porque não pode haver negociação sem diálogo. Imposição. Manda um projeto para a Câmara de Vereadores e aprova sem dialogar, né? Então, nós vivemos isso também. Para mim foi um equívoco, um erro no início da gestão do governador Jerônimo. Fomos recebidos para ser comunicados de um reajuste de 4%. Conseguimos construir outras pautas, mas nós esperávamos que o governo concedesse o reajuste linear em 9%, fazendo um gesto para os servidores públicos. O governo tinha caixa, tem fôlego para isso, e já avançar na negociação da nossa categoria. Nesse caso seria também a questão da licença-prêmio, foi outra compensação dada pelas negociações feitas pelos sindicatos. Mas antes de Eustácio entrar na questão das licenças prêmios, eu gostaria de pedir que ele explicasse um pouco mais, você mesmo, Eustácio, a questão das promoções, porque está gerando muita dúvida nos colegas. Então, se pudesse dar uma explicada. Excelente, Carlinha. Realmente os colegas têm dúvida. É uma alteração da lei, né, onde altera a lei 11.000, cadê ela? Que altera os percentuais. A primeira alteração que o governo traz foi da lei 11.369, de 2 de fevereiro de 2009, onde lá, Vinícius e colegas, você tem promoções por percentuais, né, que é uma avaliação por merecimento, e são promovidos os que forem melhor avaliados. Então, do 3 para o 2 são 75% de vagas dos policiais que estão na classe 3, do 2 para o 1, 65% de vaga, e 1 para o especial, 55% de vaga. Então, nem todos seriam contemplados, nem todos seriam promovidos. Nós conseguimos que o governo, no decreto, ele botasse percentuais de 100% em todas as classes, do 3 para o 2, do 2 para o 1 e 1 para o especial. Outra alteração da promoção ordinária foi a questão do interstício. O governo, o processo de promoção exige um interstício de 6 anos de uma classe para outra. O policial com 6 anos fica habilitado e concorre no 7º ano que ele é promovido. Então, por isso que eu digo que leva no mínimo 21 anos para chegar à classe especial. Nós conseguimos sensibilizar o governo e ele exigir 6 anos de atividade policial. Então, 6 anos fechado. 6 anos, não é exigido 6 anos de uma classe para outra, é 6 anos de atividade policial. Então, o 3 para o 2 tem que ter no mínimo 6 anos para ser promovido, 100%. O 2 para o 1 é o mesmo critério, 6 anos na atividade policial. Então, quem está no 2, quem está no 1, tem 16, 18, 20, 30, 40 anos de polícia. Então, o único impedimento é o servidor estar respondendo um processo administrativo. Ou de licença médica. Ou de licença médica, não está em atividade. Além disso,
tem também estar cedido a outro órgão. Isso. Né? Então são os 3 impedimentos para o policial não concorrer à promoção. Então é o mínimo, os que, e aqui a gente faz essa orientação, né, Carlinha? Isso. Quem tem algum impedimento, o sindicato lá fez esse levantamento, temos dialogado com a PGE, para a PGE ela liberar as demandas, porque às vezes fica 6 meses, fica 1 ano na PGE. Né? Ou mais, né? Ou mais, Temos e o policial questões penalizado. Então, nós pedimos a audiência à procuradora e estamos dialogando para destravar essas promoções, os policiais terem seu direito e, como disse, terem seu reconhecimento, porque é mais do que direito, é reconhecimento, é valorização. Outra conquista, vou reiterar, né, foi a questão da licença-prêmio. Como é que vai funcionar essa questão da licença-prêmio? Tem muita gente em dúvida ainda também com a questão da licença-prêmio. Licença-prêmio. O governo tinha o governo anterior, ele contemplava os professores em virtude do déficit. Então, um professor que gozava sua licença-prêmio, ele interrompia o ano letivo, né, prejudicava os alunos. Então, o governo anterior criou que 30% da categoria dos professores poderiam vender sua licença-prêmio, converter em pecúnia. Depois foi estendido aos sindicefais, aos fazendários, também por déficit efetivo. Nós aproveitamos e fomos levar ao governo também o déficit da Polícia Civil. Como disse, nós temos 5.300 policiais, quando deveríamos ter 11.000, uma ausência de efetivo em toda a Bahia, mais de 100, quase 200 municípios, sem a presença da Polícia Civil, não tem investigadores, não tem escrivães, não tem delegados. Então, com base nessa realidade, levamos ao governo, o governo entendeu a importância de aprovar uma lei concedendo licença-prêmio. Essa lei, claro, o governo fechou porque ele acaba oferecendo, criou algumas limitações, algumas cláusulas de barreira, porque ele acaba oferecendo para todo o funcionalismo público, né? Então não se ficou só restrito ao policial civil, ficou restrito às demais carreiras de Estado. Ele ampliou. Isso. Então por isso ele limitou ao servidor vender licença-prêmio a partir de 30 de dezembro de 2015, que é Com a aprovação da lei. com a aprovação da lei, que o policial, ele, ao adquirir licença-prêmio, tem 5 anos para gozar, senão ele perde o direito de sua licença-prêmio. E aí o policial pode vender 1 mês a cada 6 meses. Sendo que o seguinte, limitado a 10% do quadro de cada órgão ou secretaria. Então a Polícia Civil, a cada mês, 10% da categoria pode vender 1 mês da sua licença-prêmio. Então, são 500 policiais civis. 500 podem vender no mês de julho, 500 no mês de agosto, 500 no mês de setembro, e assim sucessivamente. Sendo que eu vendo 1 mês e posso vender o meu segundo mês já no outro semestre. É uma forma do governo também minorar o impacto, como disse, o impacto é grande, porque é muitos servidores, mas é uma conquista da categoria. A categoria, ela tem dificuldade em usufruir sua licença-prêmio por causa da falta de efetivo, ele acaba, as anteriores a 2015, ele tem que usufruir até a sua aposentadoria, e as novas, ele pode converter em pecúnia, Vinícius. Então, e essa questão de substituição, muita gente não entende, especialmente a sociedade baiana. O que é que está acontecendo no interior? Isso que é mais para o interior. É. E os colegas mereciam, antes de deixar eu até explicar, porque, como sempre, nós fazemos esse levantamento e damos o suporte aos nossos colegas, então é difícil, Vinícius. Vamos supor que você fosse um delegado, você desloca para uma cidade, Eustácio acompanha você como investigador. Suponhamos que eu fosse uma escrivã, eu acompanharia você e somente você como delegado receberia. Então, é complicado, né? Mas vai, Eustácio, entre detalhes. É que eu vou... Há quase 15 anos, né, o governo, e a primeira luta, inclusive, dos colegas delegados, foi acabar com o delegado calça curta, aquela indicação política do prefeito, né, do vereador, para ter a valorização da categoria. Então, os delegados lutaram para não ter mais indicação política e só exercer a atividade de delegado com concurso público. Em virtude disso, como eu disse aqui, ainda hoje, deveria ter um efetivo mínimo de 1.200 servidores, não tem, eu acho que a realidade hoje deveria ser 1.500 ou 2.000 delegados, tem só 700. O governo, com a ausência dos delegados em quase 200 municípios, criou a substituição há quase 15 anos atrás. Então o delegado
trabalha, você está lá, minha Ilhéus, trabalha em Ilhéus, ele substitui em Uruçuca, lá de vizinha, ou substitui lá em Aurélio Leal, e vai 2 dias na semana e ele ganha uma gratificação para atender a população 2 dias na semana, formalizar lá os enterros. Só que o governo não criou essa disponibilidade, essa substituição para investigadores escrivães. O delegado não trabalha sozinho. O delegado não faz investigação, ele apenas formaliza o que chega. Então você tem nessas cidades, o nosso combate foi esse, que na maioria das cidades, o delegado tem uma boa relação com o investigador escrivão e ele vai, né, para ajudar nos municípios, combater a violência, ou o delegado convida lá servidores da prefeitura, que botam arma na cintura, que trabalha lá no cartório formalizando, faz intimação, faz ocorrência, faz diligência, né? Então nós lutamos para acabar essa usurpação da atividade policial. E aí conseguimos sensibilizar o governo, isso que eu estou dizendo. O governo entendeu a nossa lógica, que a gente quer uma segurança pública de qualidade, que respeite direitos humanos, focada no acolhimento e no respeito às pessoas. E isso você precisa de profissionais concursados. Então nós vencemos, né, com o governo, fomos atendidos essa solicitação e hoje, com a lei aprovada, está se regulamentando pela Delegacia Geral como serão os critérios de preenchimento, né, de vagas nessas cidades. Serão indicadas pelos gestores locais que irão caminhar para ela. Nós já solicitamos a ela também que seja no mínimo 2 investigadores. Não adianta você botar um investigador na cidade, né? Como é que ele vai fazer a investigação? Como é que ele vai elucidar os crimes? Com certeza. Então foi um grande ganho da categoria. Eu digo que fortalece a nossa luta por valorização, por reconhecimento de dignidade. Esse é um passo importante dessa luta que vencemos e que hoje a categoria vai ter essa gratificação até, como Carla disse, que a nossa verdadeira luta é por concurso público, por reposição de efetivo. Por salário. Vou falar aqui que os meninos, tá? Eles me conhecem, eu falo a linguagem deles, é salário. E aí, nosso reconhecimento. Eu bato muito nisso, salário. E esse é tema que a gente vai entrar agora, como anda a questão do salário de nível superior. Essa luta encampada por vocês há bastante tempo. Me explique aí, vocês dois, como está essa luta, se tem visibilidade e viabilidade para a gente conquistar tanto a Assembleia Legislativa quanto também o Poder Executivo. Vinícius, nós disputamos, né? Eu aqui quero saudar alguns camaradas amigos que respeito muito, o Zivan, Rui Carvalho, Denilson, Luiz Honorino e Chico, né? Isso. O Francisco Deniara, são colegas que faziam oposição no sindicato, nos procuraram na época quando a gente ganhou as eleições, nós os procuramos, na verdade, dizendo a eles o seguinte, que a gente precisava unificar a categoria, dialogar e construir a valorização da categoria. Então, eles disseram que tinha um pleito antigo, que era uma proposta do Zivan, que era essa luta pela regulamentação do artigo 46, parágrafo 1º, onde o artigo 46, parágrafo 1º preconiza que o governo, ainda está na lei orgânica de 2009, enviará para a Assembleia Legislativa um novo plano de cargos e salários. Então, regulamentar o artigo 46, parágrafo 1º é um novo plano de cargos e salários, que é para toda a categoria da Polícia Civil. Investigadores, escrivães, peritos técnicos, delegados, peritos criminais, perito odonto, acho que eu falei perito técnico. Então, acabar com a lei salarial, a lei 7.146 de 97, criar um novo plano de cargos e salários. Então, nós, com base na solicitação dos colegas, contratamos um escritório em Brasília que fazia assessoria da FENAPEF, né? E aqui quero agradecer que este advogado nos fez um excelente trabalho, que a gente apresentou, e a gente ganhou essa disputa, Vinícius, com o título salário superior. O apelido da campanha foi salário superior. Por quê? Porque o governo passou a exigir, a partir de 2009, o ingresso de nível superior, a formação técnico-científica, trouxe complexidade para os cargos, mas continuou a pagar o mesmo salário. Isso. Sendo que os delegados e os peritos criminais, os médicos legistas, eles ingressam na instituição com salários de nível superior, né? Compatível com a sua formação, com a sua atribuição técnica, o que não é ainda até hoje compatível com a nossa atribuição técnica. Então nós
Caminhamos aí 3 anos no governo anterior, dialogando, buscando abrir esse consenso, esse diálogo. A categoria aderiu à nossa mobilização, a gente conseguiu fazer grandes movimentos aqui em Salvador e no interior. E essa luta, como o Carla antecipou, ela persiste, né, e ganha força no próximo dia 27/6, na nossa audiência pública, onde a gente conclama toda a categoria. Isso. Né? Há uma sinalização, um diálogo informal com a base do governo, de que o governo irá apresentar uma proposta de valorização da categoria para o triênio 2024, 2025, 2026, mas para que isso ocorra, a gente precisa estar com a categoria mobilizada. E nós começamos esse calendário, iniciamos o ano com o novo governo, com diálogos, com tratativas políticas, né, buscando mostrar ao governo que a gente é parceiro na melhoria dos índices de elucidação e também da valorização, buscando sensibilizar o governo. E eu acho que a gente tem avançado, mas a gente precisa que a categoria compareça em massa, dia 27. Por isso agora, para encerrar esse nosso bate-papo, e já vai mais de 1h30 aqui, muito gostoso o bate-papo, por sinal, gente, a conclamação à categoria comparecer no dia 27 a Alba. O que será discutido nessa audiência pública, Carla? Salário. Salário? Salário. Claro que a gente pode se estender o tema, mas vai ser sobre salário, valorização realmente dos policiais. E qual é a perspectiva, Eustácio, para a Assembleia Legislativa acolher essa proposta? Será que se aumenta a violência, a Bahia, durante 4 anos, já se tornando primeira no Brasil em violência, muitas cidades nossas consideradas das mais violentas do Brasil e algumas do mundo, isso vai sensibilizar a Casa do Povo? Sim, é um debate do governo atual. Afinal, é ano eleitoral, ano que vem, né? Ano que vem. É um debate do governo. O governo atual tenta acertar, né, nas políticas de segurança pública. Digo que acertou quando convida o secretário Marcelo Werner para assumir a pasta, com o delegado diligente, o delegado operacional, que entende que as ferramentas de inteligência têm que ser socializadas. Então, vejo o primeiro acerto disso aí. E o segundo acerto é que a Casa, a Assembleia Legislativa, os deputados, seja da base do governo ou da oposição, entendem que o governo precisa dar uma resposta à violência, e eles entendem também que isso passa por valorização, por condição de trabalho, por estrutura. E esse debate lá, a gente sabemos que temos o apoio de todos os deputados da Casa, seja ele o líder do governo, o líder da oposição, o líder da minoria, né, o líder dos independentes. E é o que a gente ouve, né? Os deputados, vocês precisam estarem mobilizados, ocuparem a casa, irem com a nossa camisa da Polícia Civil, né, para identificar que são policiais civis. Lá, a Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos está lá para nos acolher, e a gente precisa ocupar essa casa dia 27, logo após o São João. Este é o convite que a gente está fazendo para a categoria. Depende de você, meu colega, de você, minha colega, entender que é um momento de luta, de mobilização e de articulação política. Então, quero fazer aqui, Vinícius, uma provocação com os colegas. Todo investigador, escrivão, perito técnico, ele conhece ou é amigo ou tem uma articulação com o vereador, com o prefeito, com o vice-prefeito, com o deputado estadual, deputado federal. Então, ele precisa também ajudar nessa luta, nessa articulação política, procurando no seu município o vereador, o prefeito, o vice-prefeito, que estão diretamente ligados a um deputado estadual, um deputado federal ou a um secretário, e pedir esta valorização, fazer pauta para o sindicato, porque a luta é de todos nós. Alguns não entendem que é a política que constrói o salário. A gente tem uma dificuldade que nós não temos o direito de greve. Diferente dos servidores privados, como tivemos uma caminhada dos rodoviários, eles fazem a paralisação e aí se faz o dissídio coletivo. Aí tem que negociar. Ou há uma negociação, o juiz vai decidir a concessão do reajuste. O juiz vai decidir no cenário, ouvindo as duas partes, tem uma decisão. Já nós, servidores públicos municipais, estaduais e federais, não temos direito de greve regulamentado, somente os policiais civis, onde o STF teve uma decisão com acórdão
de que nós não podemos fazer greve, operação padrão, entrega, nem greve nem operação padrão, que é considerado greve, né? Que mesmo que a gente está denunciando as condições de trabalho, sempre há uma decisão de impedimento, e houve isso aqui em 2021 para 2022. Em dezembro, começamos um calendário de mobilização com paralisações que iniciou-se em janeiro de 2022, e a desembargadora, por solicitação do Estado, que ajuizou a ação, concedeu a liminar para o Estado, dizendo que nós somos serviço essencial, policiais armados, que a gente não pode prejudicar a sociedade, que a gente não poderia fazer greve. Greve, entenda-se, nós estamos fazendo uma paralisação de 24 horas por semana. Isso. Então não podíamos fazer paralisação, que é considerado greve, não poderíamos fazer entrega coletiva de cargos, de chefias. Operação padrão, que é exigir EPIs, condições de trabalho, foi proibido, sob pena de multa diária de 50 mil. E nem entrega de custódia, porque a gente começou, posteriormente, existe uma decisão do tribunal de que a custódia não é papel da Polícia Civil, é papel da Polícia Penal, da Polícia Militar, e a desembargadora, o Estado provocou a desembargadora dizendo que a gente estava fazendo greve, entregando as custódias de preso, e ela majorou a multa de 50 para 70 mil. A decisão dela, também considerada progressista, foi que o Estado tem a obrigação de se reunir com o sindicato para ouvir as demandas a cada 30 dias. Ela não pode, na separação dos poderes, o Poder Judiciário não pode obrigar o Poder Executivo a ter aumento de despesa, né, com folha, com pessoal. Então, a decisão dela foi que o Estado era obrigado a nos ouvir. Tivemos várias rodadas e o Estado, nunca ofereceu nenhuma proposta na gestão anterior. E este processo que nos impede de fazer qualquer movimentação política, né, ou sindical, ele está concluso para a sentença. A gente está aguardando a conclusão do processo para não ser condenado a entidade. Os colegas de Pernambuco fizeram uma greve de 10 dias e eles tiveram uma multa de 600 mil reais com bloqueio das contas e para o presidente, nosso amigo Rafael, uma multa de 55 mil reais, que ele teve que fazer uma vaquinha virtual para pagar os 55 mil e desbloquear a conta. E o sindicato passou um momento de dificuldade. Você ter a conta bloqueada. E hoje ninguém tem essa reserva na conta de um sindicato. Então, toda vez que o Estado depositava o dinheiro, ficava bloqueado. Então, o sindicato viveu meses de dificuldade, né? E a gente, para não sofrer o mesmo revés, porque sindicalismo, luta, tem que fazer com recursos, como nós fizemos aqui, diversas caravanas trazendo colegas do interior para movimentação na capital, e também aqui. Então, a gente não pode vulnerabilizar a instituição, que é o sindicato. A responsabilidade do líder e da líder sindical é importantíssima para não prejudicar uma categoria como um todo. E para encerrar, nós quero dedicar a vocês as considerações finais, antes de fazer o encerramento, as considerações finais de Carla e sua. Pois não, Carla? Suas considerações finais aí. Dizer aos colegas que continuamos nessa luta por valorização, por salário, mas com várias demandas também. Estamos no dia a dia com vocês. Venho também conclamar aos colegas que denunciem. Eu estou muito ferida, e acredito que muitos também, ferida na alma, a dor dói na alma, o que aconteceu com a escrivã em Minas Gerais, com Rafaela, e falamos com o sindicato de Minas Gerais, e a dor deles é a nossa dor, porque temos Rafaelas em todo o Brasil. Então, não permitam, colega, se blindem, cuidem uns dos outros, denunciem, nós estamos aqui para ajudar vocês. E a nossa bandeira principal é o salário, nós precisamos de dignidade, mas as demais demandas também são importantes e podem contar, vocês sabem disso, não tem dia, não tem hora, não tem horário, podem contar com a sua entidade sindical, que estaremos sempre com vocês. Vinícius, eu quero mais uma vez aqui agradecer ao nosso amigo, líder, Bruno Carolina. Nós estamos fazendo esse podcast hoje aqui do estúdio do Sindiceps, né? Essa entidade forte, essa entidade que representa os servidores municipais, quase 20 mil servidores municipais de Salvador, que são atendidos, que são acolhidos e são protegidos por essa entidade. Eu participei de alguns movimentos e vejo a força do servidor municipal. E aí quero agradecer a Bruna mais uma vez, está aqui conosco, deveria estar de folga, mas veio aqui conosco, né? Está aqui nos parabenizando por sua presença.
está quase dormindo, porque acorda cedo. Mas esse bravo irmão guerreiro, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, e dizer aos colegas que nós, a entidade sindical, agradecer o nosso, né, aqui fazer um agradecimento particular a Wilson, esse nosso colega perito técnico, né, um defensor, é um cara que luta pela categoria, um cara com uma especialização incrível. Ele é especialista em identificação e retrato falado. Então, é uma referência do Nordeste, né, identificação de retrato falado. Então, você vê o grau de especialização, né? Em tecnologia também, né? Em tecnologia também. Né, lá no sindicato, ele é o nosso diretor de comunicação junto com você, Vinícius. E conduzem, na verdade, a nossa comunicação, a nossa luta com a categoria. E nisso, quero agradecer a ele e você por esse compromisso, essa dedicação, porque nós acreditamos em uma única coisa, que nós somos capazes, né, de, juntos com a categoria, trazermos melhores condições de trabalho, valorização, como falar disso, né, e dar dignidade aos policiais civis. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa luta. Então, quero dizer aos colegas que estão bem representados e que nós não vamos arredar a nossa convicção e a nossa articulação, a nossa mobilização, se assim for necessário, para que nós tenhamos a valorização que a categoria espera. E fazer, cara, um agradecimento a Robson Cerqueira, né? Verdade. Nosso colega Robson aí, começou de tarde a nos mandar mensagem, ele e outros colegas, ansioso por participar da live. Quero, Robson, lhe parabenizar como profissional que você é, um cara que eu respeito, um cara que eu admiro, né? Você acredita na luta sindical, acredita no movimento sindical, acredita no seu sindicato. Sempre vai lá nos fazer contribuições, sugestões. É isso que a gente espera da categoria. E agradecer a todos aí, a Bruna, essa oportunidade. Fazer igual França Teixeira, câmera nos meus olhos. Avisar vocês, colegas, policiais civis, de um modo geral, e a sociedade baiana, essa é a primeira live, ou a primeiro podcast do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia, que é um espaço de debate público sobre segurança pública e tudo que gira em torno da segurança pública, educação, liberdade de expressão, direito, e é o início de um processo que vai construir um diálogo com toda a sociedade baiana para conhecer bem profundamente o que é a polícia judiciária, o braço da justiça, o braço armado da justiça baiana e, de um modo geral, da justiça brasileira. Uma boa noite para todos vocês e que amanhã seja bem melhor do que hoje.